no Brasil foi contado pra nossa gente que várias coisas não são pra gente, pra quem nasceu na minha realidade, né? Ó, isso aqui não é pra você, isso aqui não é pra você, isso aqui não é pra você, isso aqui não é pra você e isso aqui não é pra você. É como se tivesse sobrado pra gente mesmo a miséria, o caos, a escassez, o que restou de resíduo na humanidade ficou pra gente. E a galera foi acreditando nisso, o que não era uma verdade. A galera foi acreditando que era verdade e foi deixando de lutar e o tempo foi passando. A galera ficou meio que, eu acho que não dá, eu acho que a minha idade chegou e não dá. Então, quando essas crenças são quebradas na mente dessa galera, eu, por exemplo, comecei a trabalhar porque eu queria comer carne. Me falaram que não era pra mim, igual falaram várias outras coisas. E eu falei, não, eu vou comer carne. Quando eu determinei que eu ia comer carne, eu comecei a trabalhar no sentido de fazer o que falaram que não dava pra ser feito e provar que tinha que ser feito, que dava pra ser feito. Isso aos 7 anos de idade. A partir dali, era fazer ou fazer, não tinha outra opção. Eu nasci em Pitanguinha, interior de Minas Gerais, uma cidade com 25 mil pessoas quando eu nasci. Causa da miséria, né? Eu costumo brincar que existe a classe A, B, C, D, E, F, depois do lugar onde eu nasci. E falo isso com muito orgulho que eu consegui sair de lá. Não é uma brincadeira. A galera fala da classe C porque não tem noção de quantas classes tem depois da classe C. É complexo a caminhada. E eu sou filho de um pedreiro e de uma dona de casa. Meu pai, baixa escolaridade e minha mãe do lar. Então, o que dava pra fazer era qualquer coisa que não exigisse muita escolaridade, que, por outro lado, quem tivesse disposição conseguia fazer. Em resumo, trabalho braçal, mão de obra barata, era o que dava pra fazer. E nessa nós fomos trabalhar em Carvoeiro, onde se faz carvão, que é onde tinha um trabalho, é que você conseguia chegar no dinheiro e automaticamente você conseguia comer. Era correr mesmo da miséria, da fome, da escassez, era isso. E aí, aos 7 anos de idade, nós trabalhando em uma carvoeira, fazendo carvão. Minha mãe sofre derrame cerebral nessa carvoeira, porque o trabalho pesado demais, tinha que encher forno de carvão, tirar forno de carvão, encher caminhão de carvão, era muito tenso. E os filhos todos pequenos. O mais velho, nessa época, tinha 13 anos, eu tinha 7, eu sou o filho do meio. A minha mãe sofreu derrame cerebral. Pegaram a minha mãe e levaram pra cidade mais próxima dessa carvoeira, que era Campina Verde. E chegou lá, o médico falou, se vocês quiserem arriscar levar pra Uberlândia, leva, porque só em Uberlândia, que era a cidade mais próxima de lá, mas esse mais próximo era mais de 300 quilômetros. Então era horas de viagem. Aí vai meu pai com a minha mãe e os filhos dentro de um caminhão pra Uberlândia. Chegou em Uberlândia, o médico olha pra minha mãe, muito pior do que ela chegou em Campina Verde, vira pro meu pai e falou, não tem como fazer nada pra essa paciente. Nós vamos até operar, mas é operar por operar. Você pode chamar os filhos aí pra ver a mãe pela última vez, porque dificilmente ela passa dessa cirurgia. E aí meu pai chama os filhos, não pra ver a mãe, chama os filhos pra uma reunião. Faz uma reunião conosco e fala, olha, isso aqui é uma empresa, tá? Nossa família se comporta como se fosse a empresa da Silva. Eu sou o líder, a mãe de vocês é a líder e os filhos são os liderados. Segundo a medicina, a mãe de vocês não passa, ou seja, uma das líderes não passa dessa data. Se isso acontecer, o líder vai precisar dos liderados para superar esse momento. Eu posso contar com vocês? Todos falaram, pode, pai. E ali começa a minha história de sucesso, porque ali eu ouvi pela primeira vez os termos trabalho em equipe, empresa, pensamento empresarial, ter uns aos outros e conhecer a força do Deus vivo que até hoje eu sigo. E eu falei, com essa soma de fatores aqui, eu faço o que eu quiser na Terra. E a partir dali, eu voltando para Pitangui, porque eu não tinha emprego, não dava mais para ficar na carvoeira, porque minha mãe ficou 2 anos fazendo curativo na cabeça. Então não tinha como ficar num cenário onde não tinha poeira, tinha carvão, não dava. Só que chegamos em Pitangui e não tinha emprego. Aí meu pai tinha que voltar pro campo para trabalhar. Só que ali ele percebeu que a qualquer momento poderia faltar a líder. E se isso acontecesse, quem ia tocar a empresa? No caso, a família da Silva. Aí ele entendeu que a missão de um líder não era só colocar comida na mesa, era formar sucessores, porque o líder não tá aí eternamente. Uma hora ele vai embora. Então, antes dele viajar, ele sentou a galera e falou, olha, anotem essas coisas que eu vou falar com vocês, identifique o principal dom de vocês e passe o restante dos dias na terra lapidando isso. Busquem conhecimento, joguem em equipe, aprendam sobre venda, plantem e cultivem se vocês querem colher. Se não plantou, não reclama porque não colheu. Se plantou e não cultivou, não reclama porque não colheu. Se plantou vento, vai colher em cima de vento. Se plantou abacate, vai colher abacate. Se quer colher alface, não planta abacate, planta alface. É o que você plantar e na proporção que você plantar e na proporção que você colher, cultivar que você vai colher. E se porventura, ele saiu para viajar e falou, antes de eu ir, se porventura a mãe de vocês não suportar o pós-cirúrgico e se porventura eu também sofrer um derrame cerebral no caminho, o mais preparado de vocês assumam a equipe. Só que o mais preparado tinha 13 anos de idade, era meu irmão mais velho com 13 anos, que era office boy de pedreiro, é uma maneira leve, né, de não chamar meu irmão de serventão. E ele era o mais preparado porque ele era o único que tinha recurso financeiro. A minha primeira ótica dele foi pegar os filhos, os irmãos e matricular numa escola. Eu cheguei na escola e os meus colegas de escola estavam falando sobre carne. Seu irmão te matriculou na escola? Foi. No primeiro dia que eu vou pra aula, os amiguinhos de escola estavam falando de carne, que carne era gostoso, e eu não conhecia carne, eu nunca tinha comido aquilo. Quando eu falo que nasci no caos, de fato era caos. E aí eu perguntei pra eles o que é carne, e eles começaram a rir. E eu não aceitei o riso também não briguei, né, porque eu tenho líder
líder. E aí eu fui pra casa e perguntei pra minha mãe, o que é carne? Isso é gatilho da curiosidade, eu quero saber o que é isso. Aí a minha mãe me falou, esquece, não é pra gente. Foi aquela crença limitante de que isso e aquilo não nos pertence. Eu falei, não, mas não vou esquecer, riram de mim. O que é isso? Ela me contou o que é, eu falei, por que a gente não come? Ela me contou porque é a falta de condição. Eu falei, o que eu tenho que fazer se eu quiser comer? Que aí já é protagonismo. Ela me falou, bom, pra comer carne você tem que ter dinheiro. Pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você só tem 7 anos, ninguém vai te empregar. Eu falei, não, então deixa que eu resolvo, eu vou trabalhar. E aí saí e vi um cara vendendo verdura, perguntei pra ele como ele fez pra chegar na verdura, ele também falou que tinha uma equipe e me contou qual era a distribuição da equipe dele. Aí eu chamei meus irmãos pra montar minha primeira equipe e fazer nossa primeira horta e colher nossa primeira alface, e eu fui pra rua pra vender alface. E com o dinheiro desse alface eu consegui comprar carne. E quando eu consegui comprar carne, eu falei, cara, eu determinei que eu ia comer carne e eu tô comendo carne. Então eu vou ser aquilo que eu determinar. E aí eu comecei a determinar as coisas. Eu calçava quichute, que era o pior calçado da época. E eu determinei que eu queria a conga, que era o melhor calçado depois do quichute. E aí eu comecei a lutar pra comprar a conga. Eu era o filho do meio, porque não sou filho do meio. E na realidade, quando eu nasci, não se comprava roupa pra filho do meio. A roupa era comprada pro irmão mais velho, depois passava pra irmã, chegava no filho do meio, eu tinha que cuidar da roupa, porque ia ter mais 2 irmãos que iam usar a roupa. E eu determinei que eu ia comprar minha roupa nova. E aí comprei minha roupa nova. E aí comecei a determinar que eu ia ter minhas coisas. E aí eu fui vendendo mais. Pitangui ficou pequeno pra mim, eu fui pra Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte. Você foi só pra Belo Horizonte? Não, meu pai foi pra Belo Horizonte pra construir a casa do meu tio, na mesma ótica de ir pra onde tinha alguma coisa que dava pra fazer isso, eu já tava na adolescência. E eu fui pra ajudar meu pai. Só que quando eu cheguei em Belo Horizonte, a veia de trabalhar pra mim mesmo, de vender, já tava latente dentro de mim. Foram todos, não? Não, foi primeiro eu e meu pai. Depois foram os restantes. E aí eu voltei pra rua pra vender. Só que eu comecei a vender muito e aí começou a interferir. Trabalhar e estudar começou a ser no mesmo horário. Eu tinha que escolher um dos dois e escolhi trabalhar. E aí meu pai falou, velho, eu não te entendi. Eu te falei que o conhecimento é que transforma. Você tá abandonando o conhecimento pra trabalhar, você vai até conseguir vender, mas você vai ser um vendedor mediano com o nível de conhecimento que você tem. Você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a ler. Comecei a comprar livro. Por minha conta. Eu descobri aquelas lojas Sebo, livro usado. E comecei a comprar livro. E aí foi melhorando a minha mentalidade. E aí veio aquela crise de 2016, 17, várias coisas acontecendo na minha caminhada. Nessa época eu falei, cara, eu vou pro Rio de Janeiro vender alguma coisa lá. E aí trabalhei de várias coisas em Belo Horizonte. Eu sempre era aquele cara que fazia o que dava, quando dava, até que houvesse coisas melhores que aquilo pra fazer. Eu só não deixava de fazer o que dava. E não deixava de ler, não deixava de buscar conhecimento, porque meu pai, minha maior referência quanto líder, meu pai. E tudo que meu pai me falava, eu queria fazer, porque se meu pai tava me falando que ele era bom pra mim. Meu pai, a preocupação do meu pai era a nossa família. A preocupação dele era faltar ele e eu não ter conhecimento pra tocar, pra seguir aquele barco. Então eu levava a risco. Então eu lia muito. Nessa altura, o meu irmão mais velho já era pedreiro, que meu pai sempre trabalhou em obra. O meu irmão mais novo também já trabalhava em obra. Eu também já era pedreiro. Meu pai sempre ensinou pra gente o que dava pra fazer. Então todos faziam, tinha algum tipo de ofício que de fome não morreria se escolhesse ser trabalhador. Mesmo que aquele trabalho fosse pesado pra caramba, é tão digno quanto fazer uma cirurgia. Desde essa época, meu pai sempre nos ensinou a trabalhar. Apesar de ter nascido e sido criado no caos da miséria, estando morando ou em bairro carente de cidade pequena ou em periferia de cidade grande, meu pai não buscou filho em presídio, minhas irmãs não engravidaram na adolescência e todos comem do suor do seu rosto com dignidade e através da honestidade. E já é vitória pra caramba, claro, considerando o cenário que nós nascemos. Só que quando veio essa crise de 2016 pra 2017, aí eu falei, cara, deu pra mim nessa cidade. Vou pra um lugar que eu consiga visualizar outras coisas. E aí me mudo pro Rio de Janeiro. Chego no Rio de Janeiro, aquela parada de ver o que dá pra fazer. Tinha muito conhecimento e tava praticando pouco o conhecimento que eu tinha até nessa época.